Reflexão do dia 8 de setembro de 2024, 23º domingo do tempo comum, cor litúrgica verde. Santo do dia, Natividade de Nossa Senhora, o nascimento da Mãe de Deus. Desde o século II nós temos registro, mas esta festa ela é comemorada a partir do século IV, a partir de Israel. A Natividade da Virgem Maria é uma das festas marianas mais antigas. Imagina-se que a sua origem esteja ligado à festa da dedicação de uma igreja a Maria. Segundo a tradição, era a casa dos pais de Maria, Joaquim e Ana. É localizada em Jerusalém, construída no século IV. A Basílica de Santana, onde nasceu a Virgem. Em Roma, esta festa começou a ser celebrada no século VIII, durante o pontificado do Papa Sérgio. A Igreja Católica não costuma celebrar o dia de nascimento dos santos, mas sim celebra a sua morte. Há, contudo, três celebrações de nascimento: a de Jesus Cristo, o Natal, né? A de São João Batista, que ainda no ventre de Isabel manifestou-se durante a aproximação de Jesus, né? E também a Natividade de Maria, a própria Virgem Santíssima. Então, essas são as três exceções. O restante dos santos, todos eles no dia da sua morte. Natividade de Nossa Senhora, o nascimento da Mãe de Deus. Que este evento possa nos motivar a sermos uma família temente a Deus. Minha família é santa. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Na primeira leitura, em Isaías 35, no seu versículo de 4 a 7, o profeta nos diz em nome do Senhor: dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é Ele que vem para vos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um servo e desatará a língua dos mudos. Assim como brotarão águas no deserto e jorrarão torrentes no ermo. A terra árida se transformará em lago e a região sedenta em fonte de água. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, nós temos aí uma profecia do profeta Isaías, né, sobre o tempo messiânico, o tempo onde o próprio Deus se faria homem, habitaria no nosso meio. E quais são os sinais? Abrirão os olhos dos cegos. Jesus curou os cegos. Vai ser curado os ouvidos dos surdos. Jesus cura o surdo, mudo, coxo, saltará como um cervo e lhe desatará a língua dos mudos, assim como brotarão águas do deserto. Então, nós estamos vendo Jesus que anda sobre o mar, o próprio Senhor que cura o cego, que devolve a palavra ao mudo, ao ouvido, ao surdo. E isso nós vamos ver, inclusive, no Evangelho de hoje. Agora, a parte do versículo 6 e diante, nós vamos ver que também o profeta Isaías, ele fala da primeira vinda do Senhor Jesus, desse tempo messiânico, e já fala da segunda vinda também, onde teremos um novo céu, uma nova terra, onde toda essa condição geográfica que nós conhecemos no mundo hoje não será de referência para nada. Como isso vai acontecer, nós não sabemos. Só sabemos que na volta do Senhor Jesus tudo será mudado. Então, assim, diante dessa palavra, queremos manter o nosso coração animado dentro dessa profecia em Isaías que nos mostra o Senhor que vem. No salmo de hoje, esse salmo foi escrito há 1000 anos antes de Jesus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. O Senhor é fiel para sempre. Faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Aqui falando de Jesus.
Depois ele fala: o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído, o Senhor ama aquele que é justo, é o Senhor que protege o estrangeiro, ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Então, aqui no Salmo 145, ele já fala também dessas curas, que o Senhor cura o cego, faz o surdo ouvir, o mudo falar. O Salmo 145 nos traz essa riqueza, confirmando, né, é, a profecia feita em Isaías, ou Isaías confirma a profecia do Salmo, né? Segunda leitura, em Tiago, capítulo 2, de 1 a 5. Interessante que o Tiago, aqui nesta segunda leitura, ele nos alerta para que nós não façamos da religião uma reunião social. Não é uma confraria. A pastoral familiar não pode ser uma confraria. O texto dos homens não pode ser uma confraria. Não é assim. O ECC não pode ser uma reunião meramente festiva. Não é. Ao contrário, nós temos que a renovação carismática tem que ser movimentos, serviços e pastorais voltados ao objetivo único de evangelizar a pessoa pela pessoa e não ser aí um mecanismo social de integração social meramente. Não, não é isso não. A religião exige espiritualidade. É isso que Tiago está alertando aqui em sua carta. Meus irmãos, a fé que tende em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Pois bem, imaginai que em vossa reunião entre uma pessoa com anel de ouro no dedo e bem vestida, e também um pobre com a sua roupa surrada. E vós dedicais atenção ao que está vestido, dizendo-lhe: vem, senta aqui à vontade, enquanto dizer ao pobre: fica aí em pé. Ou então, senta-te aqui no chão, aos meus pés. Não fizesses então discriminação entre vós, né? E não vos tornastes juízes com critérios injustos? Meus queridos irmãos, escutai, não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? Palavra do Senhor, graças a Deus. Lembrando que o reino de Deus, a igreja que está no meio de nós, o próprio Cristo, foi inicialmente constituída de pobres. Os cristãos eram pessoas pobres. Raramente você via um rico, um ricaço, eh, seguindo Jesus ou construindo com Jesus a sua igreja. Ou até o exemplo do jovem rico, né? Aquele era muito rico, mas não conseguiu caminhar com Jesus, porque a riqueza lhe consumia o coração. Então, nós vamos ver pessoas com recursos medianos, pessoas muito pobres, e aí é construído o reino de Deus, a igreja do Senhor. A igreja também tem a sua preferência pelos pobres. Não quer dizer que o rico não tem nenhuma atenção, ao contrário, não é isso não. Mas a preferência é para os pobres. A igreja tem esse espírito caridoso de assistir as pessoas que não são cuidadas pelo governo. Por isso é a maior instituição do mundo em termos de caridade, de hospitais, de asilo de velhos. A maior entidade do mundo em termos de caridade é a Santa Igreja Católica. Mas o texto aqui nos refere à forma que nós estamos nos tratando. Então, que sejamos dóceis e obedientes à palavra de Deus, e que jamais por nós, né, não por mim, a pastoral familiar será transformada numa confraria. Não, de jeito nenhum. Também por você, jamais a renovação carismática vai ser uma reunião meramente social, ou o ECC, tão importante para a igreja por acolher as famílias. Né? Já pensou um terço dos homens, uma confraria? Né? Complicado. Aí você costuma chamar isso na igreja de grupinho. É difícil entrar naquele grupinho, um grupo fechado, muitas pessoas falam, né? Não pode ser assim. Nós temos que nos dedicar à causa maior, que é resgate de alma
para Deus, sem acepção de pessoas, como nos ensina agora em Tiago. Então, que o nosso serviço, nosso movimento e pastoral seja para a honra e glória do Senhor. Amém. Evangelho, o Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Marcos capítulo 7, 31 a 37. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro e passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse as mãos. Jesus afastou o homem, afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos em seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abra-te. Imediatamente seus ouvidos abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Ao surdo fez ouvir e aos mudos falar. Quer dizer, eles citaram aqui a profecia de Isaías. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, por que Jesus tirou aquele surdo e mudo de fora ali da multidão? Por quê? Ele está na região de Tiro, é uma região de muito pecado. Passou por Sidônia, outra região de pecado. São regiões litorâneas, onde tem muita prostituição, muito marinheiro, aquela confusão que normalmente essas cidades litorâneas, que tem porto, vive até os dias de hoje. E depois ele continuou até chegar a Decápole. Decápole é uma região pagã. Ali, até a própria religião judaica, por ordem de Roma, não poderia ser desenvolvida. Então, é numa região pagã e de pecado que este homem surdo e mudo está. Nós temos que entender que o pecado nos deixa mudo e surdo, né? Nós não conseguimos expressar a santidade em nossa boca e a surdez do espírito, que não conseguimos ouvir o próprio Deus clamando pela nossa conversão, que nos encaminha a uma conversão. Fazemos o coração de Deus sofrer com as nossas atitudes. Então Jesus afastou aquele homem para fora da multidão. Isso é muito importante. Como que eu consigo converter uma alma no pecado? Eu tenho que afastar um pouquinho essa pessoa da multidão, afastar um pouquinho da sua rotina de pecado. Eu tenho que trazer essa pessoa para uma reflexão. É isso que Jesus fez. Jesus precisava da atenção daquele homem. Ele tinha que dar atenção, um pouquinho de fé, uma centelha de fé naquele que era surdo e mudo, faria o milagre acontecer. Porque Deus respeita o homem, Deus nos respeita a humanidade, Deus nos respeita. Se nós não queremos que a graça de Deus nos alcance, a graça de Deus não será alcançada para nós. Mas aquele homem, Jesus precisava de uma centelha de fé. Por isso ele afastou, tirou da multidão. Aí, naquela multidão de pecado, de pecadores, com aquela centelhazinha, com o restinho de fé, Jesus falou: Efatá, que quer dizer, abra-te. Imediatamente, seus ouvidos se abriram e sua língua se soltou para glorificar a Deus, para bendizer o Senhor. E seus ouvidos se abriram. Ou seja, agora eu escuto o Espírito Santo, eu sei, eu escuto o Senhor, eu sinto o Senhor na minha alma. Para você que anda surdo e mudo, eu repito, em nome de Jesus, Efatá, abra-te. Então, que seus ouvidos ouçam e que sua boca fale o que Deus lhe mandou falar através dos seus ouvidos, que foram santificados agora em espírito. Deus te dá agora toda a condição para ser um bom educador, um pai, uma mãe educadora, com conselhos que possam salvar os seus filhos, porque em nome de Jesus, alguém pronunciou para você, como Jesus falou para aquele surdo e mudo, eu também falo, em nome de Jesus, Efatá, abra-te.
deixa o Espírito Santo falar na tua alma, no seu intelecto, deixa o Espírito Santo habitar em seu espírito, e como Maria você vai dizer: a minha alma glorifica o Senhor e meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Por isso, a partir de agora, você é um pai, uma mãe, um filho, um sobrinho, um tio, que é capaz de dar bons conselhos e tirar da multidão aquele que peca, que Deus lhe confiou, e transformá-lo para Deus. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. Seja você também um evangelizador. Multiplique em suas redes sociais esta palavra, esta pregação, para que mais corações se livrem da surdez e do fato de estar mudo e possam proclamar o nome do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.